Seja bem-vindo à nossa aula 2 e daremos continuidade a grandezas físicas. Então, nós vimos aqui, como você pode observar, que esse segmento orientado que está aqui, ó, dá uma olhadinha aí na figura, ela é uma seta que vai ter duas coisas sobre ela. O tamanho dela me dá a intensidade do vetor, né? E a setinha na ponta, que é a extremidade dela, indica a orientação, o sentido e a direção do vetor. Então, quando ele está para cima, ele tem uma orientação. Quando ele está oposto a essa orientação, nós dizemos que para representar que esse vetor está o oposto de uma orientação, nós damos sinalzinho de menos, que você pode observar nesse vetor. Se o vetor B para cima é positivo, se a setinha vier para baixo, sendo a mesma setinha, mas agora com orientação para baixo, ela teria um sinalzinho negativo, tá? Só para mostrar a orientação. E nós havíamos falado também de grandezas vetoriais, aí eu coloquei para vocês. As grandezas elas podem ser adimensionais. Adimensionais é aquela grandeza que não tem unidade, não tem dimensão, né? Um ponto é uma grandeza adimensional, ela não teria tamanho. Nós temos algumas características, algumas grandezas que não têm dimensão, né? Como a gente pode falar, o atrito ele não acaba não tendo, é uma força, né? Mas o coeficiente dele, a parte da coeficiente de atrito dele, ele é adimensional, ele não tem unidade, ele é só um número. Então nem sempre todas as grandezas vão ter uma unidade de um número, ela pode ter somente uma unidade, tá bom? E o vetor eu coloquei para vocês, a inclinação relacionada à direção, para onde vai é o sentido dela e a intensidade seria o modo. Então exemplos de grandezas físicas que dependem, né, do vetor, que mostre o modo e a orientação, são a força, aqui nessa parte, né, a força, a velocidade, o deslocamento, a aceleração. Se eu falo um objeto deslocou para tantos metros, aí você vai para onde é que ele foi? Esse aqui é o ponto, ele pode ter ido para minha frente, para trás, esses 3 metros não adianta muita coisa, eu tenho que te dar mais informação. E aí seria uma grandeza vetorial. Agora, a grandeza escalar é aquela que eu só te dou uma informação, ou só um número em uma unidade, né? Ou somente uma unidade, quando ela é adimensional, mas geralmente é sempre um número, uma unidade. Então, dá uma olhada na grandeza escalar. Temperatura, agora são 28 graus Celsius. Ótimo, você já entendeu, não precisa dizer horizontal, vertical, para a direita, para a esquerda. Só essa informação já é suficiente. Energia, tem tantos kilojoules de energia, quilowatt-hora, que é o que vem geralmente nas faturas, né, de energia. Mas isso é só um número, uma informação que você já consegue compreender do mesmo jeito como área e vai. As outras partes que relacionada a polígono, a gente vai ver com o decorrer da aula, que é como somar vetores, subtrair vetores, tá bom? A gente vai vendo aí com o andamento da aula. Então agora começamos resultante das forças, né? Se um corpo é aplicado mais de uma força sobre ele, para verificarmos para onde ele vai, imagine vocês um corpo onde eu tenho várias forças atuando sobre ele, para onde ele iria, né? Quando é assim, nós temos que encontrar a resultante desse corpo. Então nós dizemos que a força resultante seria uma força, como eu disse para vocês, hipotética, ou seja, está na nossa cabeça, que é capaz de substituir todas as outras forças atuantes e produzir o mesmo efeito. Ou seja, em vez de aplicar 3 forças nesse corpo, será que não era possível aplicar uma só que fosse valer pelas 3 forças, né? É como se a gente tivesse uma casa com 3 lâmpadas. Cada um tem uma potência, tem um brilho. Mas se eu quiser comprar uma lâmpada que ela produz o mesmo brilho, eu posso fazer isso também, né? É só variar a potência, o watts da lâmpada, né? E exemplo, nessa força, nessa figura, eu tenho uma mão empurrando uma caixa, eu tenho a força normal para cima, que é a força que a superfície empurra a caixa para cima, e tem a força peso, que é dado da massa da caixa. Todo objeto que tem peso, que tem massa, produz um peso, que é uma força direcionada para o centro da Terra. Então ela empurra, a caixa empurra a superfície para baixo. E essa força F, que no caso está sendo direcionada para a minha direita aqui, é a força que a mão está aplicando sobre essa caixa. Então eu tenho 3 forças, mas como o objeto não está nem subindo e nem está descendo, ele só está se movimentando na horizontal, eu posso concluir que a força normal cancelou com a força peso. Elas deveriam ter a mesma intensidade para que uma cancelasse com a outra, ou seja, se para cima fosse 10 newtons, porque força é dada em newton,
Aqui embaixo também teria que ser 10 newtons. Então, quando eu tenho 10 newtons para cima, 10 newtons para baixo, são sentidos opostos, essas forças estão puxando por sentidos opostos, existe uma subtração aí. E eu faço 10 tira 10, 0. Então, não tem nenhuma força na vertical, predominando apenas essa força aqui que está fazendo com que ele se mova, ganhando uma certa aceleração, porque ele vai variando a velocidade nesse intervalo de tempo. Então, a força resultante é unicamente a força que eu aplico com a minha mão naquela situação. E aí nós temos outros casos especiais de situações onde eu posso ter aplicação de força. A primeira situação, nós temos um carrinho onde duas pessoas aplicam uma força, cada um uma força diferenciada. Por exemplo, eu vou chamar a primeira força de F1, com o rapaz da camiseta azul, e a F2 com o rapaz da camiseta vermelha. Só que o interessante nessa situação é que eles empurram no mesmo sentido, tudo para a minha direita. Então, se eu fosse desenhar isso representando essa força, eu teria que representar um vetor, porque força é uma grandeza vetorial e quem representa ela é um vetor. Então, eu faria uma setinha para cá, indicando a força F1, e eu teria uma outra setinha indicando a força F2. Tá? É como se fosse mais ou menos assim. Força F1. Eu não sei quem aplica maior força aí, então, se eu soubesse que F1 fosse maior que F2, eu teria que desenhar a setinha do F1 maior. Então, F1 representa por essa força do vetor que eu coloquei para vocês, essa primeira setinha, o F2. Então, quando eu tenho forças para o mesmo lado, ela pode ser paralela, essas forças assim, né? Ou elas podem estar bem em cima uma da outra, coincidentes, né? Na mesma colinear, na mesma linha. E elas podem estar, exemplo, ou assim, ou paralelo, tá? Tudo isso representa ângulo de 0 graus, porque se eu colocar as duas pontinhas, essa pontinha de cá e essa pontinha que seria uma das extremidades dela, uma perto da outra, não vai ter ângulo. Para ter ângulo tem que ter abertura, né? Então, ou paralelo é 0 graus, porque eu posso colocar assim, não teria ângulo. Então, para formar ângulo, elas teriam que formar alguma coisa entre elas. Assim não tem ângulo entre elas, nem assim. Paralelo não pode ser considerado. Então, seria uma situação de 0 graus, né? E aí, o que eu faço para encontrar isso aqui? Para encontrar resultante, eu posso fazer a força F1 mais a força F2. Se F1 fosse 5 e F2 fosse 3 newtons, 5 mais 3 daria 8 newtons, seria a força que esses dois estariam empurrando esse objeto, tá? Então, a força resultante para corpos de forças aplicadas no mesmo sentido, nós somamos. Podemos também usar um módulo dessa força. O módulo seria colocar duas barrinhas. Então, se eu somar o módulo de duas forças no mesmo sentido, não vai interferir em nada. Por quê? Se eu tivesse uma situação de módulo de menos 3, o que o módulo faz? Ele só tira o sinal. O que era menos sai sempre positivo. E módulo de 3, como ele já é positivo, não alteraria nada. Então, se eu colocar o módulo, a única coisa que eu estou dizendo é que a resposta vai ser positiva. Então, como os dois estão para o mesmo lado, não tem nenhum negativo. Lembra que para ter negativo, um tem que ser para um lado e outro para o sentido oposto. Como é do mesmo lado, tudo positivo. Então, eu poderia dizer F1 mais F2 ou módulo de F1 mais módulo de F2. A situação 2 já me mostra uma situação contrária. Tem um rapaz puxando o cão para um lado e o cãozinho não quer ir, ele quer jogar o corpo dele para o outro lado porque ele quer ir para outra direção, né? Então, se eu for analisar, olha o desenho agora. Entre os pontos, que é uma extremidade que une esses dois vetores, o vermelho e o verde e o vermelho, eu tenho um ângulo aqui, ó, entre eles, que forma exatamente 180 graus. Então, 180 graus representa situações de forças contrárias. Eu tenho uma força para um lado e a outra força está totalmente para o lado contrário. Então, se eu fosse colocar em forma de vetor, né, seria a resultante disso aqui, a força que consegue representar isso aqui, a força sempre vai para o lado do maior, né? Se eu disser, como olhando para a figura, a setinha vermelha parece estar maior do que a setinha verde. Então, a intensidade da vermelha é maior do que a intensidade da verde. Então, a resultante, ela vai vir para o lado da maior força. Eu sei que vai ter uma resultante de força para esse lado aqui. Mas quanto que vai ser essa força que o rapaz vai conseguir vencer aí da força do cãozinho?
Aí eu calculo a subtração. Eu faço sempre a maior força menos a menor força, tá? Sempre assim. Nesse caso, quem era a maior força? O F1 e a menor força, o F2. Então, se eu subtrair isso aí, daria o resultado. Se aqui fosse, como eu disse para vocês, 5 newtons e aqui fosse 3, ao invés de somar como nós fizemos na anterior, nós vamos subtrair e daria 2 newtons, ou seja, essa resultante sobrou 2 newtons puxando o objeto, puxando o cachorrinho para o lado do homem, ou seja, o homem ganhou esse cabo de guerra aí, tá bom? E se eu colocasse em módulo, seria a mesma coisa? Não. Nesse caso, como é oposto, o vetor ele fica negativo, tá? E se eu colocar em módulo aqui, ou em módulo, somar em módulo, se eu faço F1 mais F2, como o meu F2 ele está para o sentido contrário, eu colocaria um sinalzinho de menos aqui. E o módulo ia tirar esse sinalzinho de menos e fazer ele ficar mais, então o resultado daria diferente. Na subtração eu não posso fazer que pegar forças de vetores, somar, subtrair forças de vetores é a mesma coisa de somar o módulo desses vetores. Nesse caso não, tá? Isso só vale para soma de vetores, ou seja, que esteja na mesma direção, tá? Então só organizando ficaria, nesse caso aqui, como a gente já sabe que o maior é ele, que é o F1, ficaria F1 menos F2, lembrando que o primeiro sempre tem que ser o maior e o segundo tem que ser sempre o menor. E nesse caso, se eu for adotar um módulo, eu tenho que colocar o sinalzinho de menos fora do módulo para que permaneça essa igualdade aí, tá bom? E a terceira situação? A terceira situação, eu tenho um bloco onde está sendo puxado aí por uma corda e cada um está fazendo uma orientação nessa corda, né? Observa o de cima, que é a setinha verde. Ele puxa uma força inclinada e a força de baixo também da pessoa, que é a força do vetor azul, puxa também para uma outra direção inclinada. Então, o que eu posso dizer? Se o ângulo entre esses dois aqui foi exatamente 90 graus, eu posso aplicar teorema de Pitágoras, porque isso aqui vai funcionar para mim como se fosse um triângulo. E eu vou ter um lado que é minha hipotenusa, que é o maior lado, que ficou oposto ao ângulo aí de 90 graus, e esses dois outros lados serão o que nós chamamos de catetos. E o que a hipotenusa diz? Que a hipotenusa, o teorema de Pitágoras diz que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Então, observa que vai sair algo parecido com isso que a gente viu lá na matemática. Só que em vez de usar catetos de hipotenusa, nós vamos usar força. A hipotenusa ao quadrado, o que seria a hipotenusa? O maior pedaço. E nesse caso, quem é o nosso maior pedaço? A força resultante. Então, a força resultante, ela vai ser a hipotenusa. Então, força resultante, ela é igual aos catetos, ou seja, as outras forças que contribuem para produzir a força resultante, que seriam essas forças aí que eu vou chamar ele chama a verdinha de F5 e a azul de F6. Então tá vendo que parece praticamente a mesma coisa, só que usamos a letrinha F, né? Então nesse caso, sempre que tiver vetores formando um ângulo entre eles de 90 graus, nós não vamos somente somar e nem somente subtrair, nós vamos somar e vamos primeiro elevar cada um ao quadrado para depois somar. Se você somar primeiro e depois elevar ao quadrado, você erra. Então lembra, primeiro eleva ao quadrado, que é ele vezes ele, né, 2 vezes, e soma esses resultados. E no finalzinho, para eu tirar esse 2 que está aqui, ó, como é que eu faço para tirar esse 2 daqui? Eu extraio raiz do que tiver desse lado. Nós vamos fazer alguns exercícios para dar uma treinada na próxima aula, ok? Mas antes de ir para lá, deixa eu só te mostrar o último caso, que seria vetores em que o ângulo em que está entre eles não é zero, não é 0 graus, não está um em cima do outro, ou assim, né, não tem nenhuma abertura, nem é 180, sentidos opostos, e nem 90 graus. Ele é qualquer ângulo que não é nenhum desses, então seria 45, 60, 30, 15 graus. Eu vou colocar os ângulos que nós mais conhecemos, que são os ângulos notáveis, que é o 30, 45, 60.
Então, se você tiver um vetor onde a abertura entre eles, que eu dei um nomezinho aqui, que seria essa parte de alfa aqui, for um desses aqui, ou qualquer ângulo diferente de 0, 90 e 180, você vai usar a lei dos cossenos, que é essa fórmula aqui. Porque primeiro ela parece teorema de Pitágoras, observa, a força resultante é igual a F1, que é a primeira força, mais a segunda força ao quadrado. Mas ele complementa com 2F1 vezes F2, que é a segunda força, vezes o cosseno desse ângulo. Nós vamos utilizar isso aqui para quando forem ângulos diferentes daqueles que eu mostrei para vocês. Nós teremos uns exercícios mais à frente, na próxima aula, fazendo esses exercícios, tá bom? Então, olha, isso aqui é chamado de regra ou método do paralelograma. Sempre que eu tenho 90 graus, para onde foi a força resultante? No meio entre elas. Observa que quando eu tinha o do 0 graus e 180 graus, a força resultante sempre ia para o lado maior. Como todo mundo estava empurrando para o mesmo lado, a resultante seria esse pedaço aqui, ó. Deixa eu até colocar de cor diferente para você ver. Seria uma, em vez de escrever duas forças, eu escreveria uma só empurrando para o lado. Eu apagaria aquelas duas e colocaria só uma, dizendo que seria a força que conseguiria fazer esse mesmo movimento, multiplicar duas corpos sobre força, sobre o corpo, só uma. Já na segunda, eu mostrei para vocês que a força resultante seria a subtração, um dos lados iria ganhar e sempre a força vai para o lado do maior, da força de maior intensidade. E aqui, a resultante seria exatamente aqui, ó. Nem na inclinada, nenhuma força inclinada, ela não ficaria nem para esse lado, para o lado vertical, né, inclinado para cima, do que para baixo. Ela ficaria entre elas. Então, essa daqui, quando eu terminasse de calcular isso aqui, eu conseguiria exatamente medir a intensidade dessa força aqui. Então, quando eu faço o desenho dela, eu mostro a direção e o sentido, a orientação. E com o cálculo eu tenho a intensidade, que é o número que representa esse vetor, tá bom? E como é que eu consigo preencher isso aqui? Você coloca nessa ordem seno, cosseno, tangente e canta a musiquinha, né? 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2. Raiz em cada um. Como raiz de 1 é 1, eu nem vou colocar. Aí, para finalizar, nós podemos dizer raiz de 3 sobre 3. 1 raiz de 3. Inventa uma metodologia aí para você tentar entender que seno de 30 é 1 sobre 2. Olha lá. Seno de 30, 1 sobre 2. Que cosseno de 45, ó, cosseno segunda linha. Se eu contar essa daqui como primeira, né? E a coluna, se eu contar isso aqui como primeira, seria a segunda coluna. Então, cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Então, olha, não é tão difícil, é só você decorar. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2. Raiz em cada um. Raiz de 3 sobre 3. 1 raiz de 3. Tem gente que também decora assim, né? 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. A tangente é diferente, veja só você. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Lembrando que cosseno de 0 sempre será 1, cosseno de 90 é 0 e cosseno de 180 também é menos 1. Na próxima hora nós veremos a aplicação desses cossenos aqui e saberemos que se a gente decorar apenas essa daqui, nós encontramos as demais, porque aquelas que eu mostrei para vocês antes originam todas elas dessa daqui, tá bom? Na próxima aula a gente se vê, ok? Um grande abraço a todos.